Lula assumindo, Bolsonaro foi para os Estados Unidos. E a direita brasileira? Vamos discutir um pouquinho sobre isso? Olá pessoal, nesse final de ano nós teremos a troca de governo. Sairá o governo Bolsonaro e entrará o governo do Lula, né, que todo mundo já conhece a biografia. E a gente pensa, né, o que de fato nos aguarda, como é que nós podemos olhar para essa situação? Bem, a gente precisa ter calma e analisar friamente. De fato, o governo Lula vai acabar com o Brasil, não tenha dúvida quanto a isto. Nós entraremos numa recessão, inflação, teremos toda uma articulação meramente política, não haverá nenhum interesse com relação aos brasileiros, com relação à renda, os impostos serão aumentados, enfim, nós teremos um grande Estado voraz, que certamente trará inflação, pobreza e situação crítica com relação ao mercado financeiro. Agora, é importante também nós pensarmos por um outro viés. Veja bem, nós temos um Lula que assumiu em 2002. Naquele momento, ele assume depois de 2 governos do Fernando Henrique Cardoso, que é um social-democrata, de centro-esquerda. Ali houve, de certa forma, uma continuidade, embora, obviamente, o PSDB tenha essa linha mais voltada para certas privatizações e tenha um olhar mais responsável com relação ao mercado, mas, no final das contas, são socialistas. Então, nós temos ali uma continuidade. Há quem diga até que o próprio PSDB já havia planejado a subida do Lula, aquilo que ficou conhecido como Teatro das Tesouras. Então, há uma certa continuidade. Sem contar que, naquela época, o mundo, do ponto de vista financeiro, estava muito bom, saudável, estava tranquilo. O Lula, naquela época, ele assume um governo que não é um governo de ruptura, mas é um governo, de certa forma, de continuidade. Ele está diante de um mundo cujo mercado, cuja situação financeira está extremamente saneada, e, ao mesmo tempo, ele assume num Brasil que era idiotizado, no seu sentido majoritário. As pessoas elas não tinham a percepção do que era a esquerda, do que significava o projeto do PT, obviamente mancomunado ao PSDB. Agora não. Agora nós não temos uma continuidade. O que nós temos é uma ruptura, e uma ruptura muito pesada, uma ruptura muito séria, muito profunda. Nós temos um governo que sai, um governo cujo os ministérios, todos eles, ou na sua grande maioria, foram ocupados por técnicos, e que, de fato, diante de uma catástrofe mundial, uma pandemia, guerra, situação econômica precária, o Brasil se saiu muito bem. Agora nós temos uma grande ruptura. E é importante que nós entendamos o seguinte: o Lula, ele virá para o tudo ou nada. Ele virá para implantar definitivamente o seu projeto ligado ao Foro de São Paulo. Basta ver, por exemplo, os presidentes das nações que virão para a sua posse. E talvez o mais emblemático seja Nicolás Maduro, que agora virá ao Brasil, entrará pela porta da frente e vai abraçar o seu colega. Essas nações, Venezuela, Argentina, Angola, Moçambique, Nicarágua, estão ávidas por dinheiro. E, pelo projeto do Foro de São Paulo, o Brasil é o grande financiador dessas republiquetas socialistas. É por isso que a gente percebe no governo PT nenhum disfarce. Tudo converge para a implantação final do projeto do Foro de São Paulo, incluindo, inclusive, a ideia de uma moeda única com esses países falidos, o que, obviamente, vai sobrecarregar o Brasil. Ora, o que nós estamos vendo é uma tentativa, de certa forma desesperada, de um projeto que já tem 100 anos, porque desde a década de 1920 que o comunismo ou o socialismo ele tenta ser implantado aqui no Brasil.
Só que, como eu disse, nós teremos uma ruptura. E não apenas com um governo que possuía pautas conservadoras e liberais, mas também um Brasil que está dividido. Temos milhões de brasileiros que não aceitam mais, que rejeitam, que desprezam a esquerda, o socialismo, o progressismo. Agora, é claro que essa direita brasileira, do ponto de vista da sua manifestação política, ela é muito novinha, né? Ela tem 6 anos, 6 aninhos. E como consolidação política, 4 anos. Em 2015, ela surge no Brasil com as manifestações populares e em 2018, Bolsonaro é eleito juntamente com aqueles que supostamente o apoiavam. O Brasil, ele mostra ali a sua força com respeito a uma posição mais à direita. Porém, a direita no Brasil, enquanto força política, ela está muito, mas muito imatura ainda. Ela precisa amadurecer. E vejam que essa situação que o Brasil está vivenciando, uma eleição que está sendo contestada, a volta do PT, com todo o seu histórico, isso vai fazer com que a direita, ela amadureça, ela deixe de ser ingênua. Porque, de fato, essa direita brasileira, ela ainda é ingênua, ela está dividida. Você percebe gente da direita lutando com gente da direita, gente que se diz da direita e que apoiou o governo Lula para tirar o Bolsonaro. Isso sem contar que muito dessas mentalidades de direita ou que querem viver essas pautas da direita ainda carrega o peso do que nós poderíamos chamar de um positivismo tradicionalista. Essas pessoas precisam se livrar desse positivismo tradicionalista e efetivamente assumir uma postura conservadora. Ora, a direita, ela precisa aprender que quando olhamos para o inimigo comum, que é o pensamento revolucionário, o pensamento progressista, o socialismo, e eu coloco aqui como inimigo ideológico, né? Entendam bem as minhas palavras, ela precisa se unir e ela precisa lutar. Essa luta, ela precisa ser pacífica, dentro das 4 linhas da Constituição. Ela não pode prejudicar o direito das pessoas de ir e vir, mas ela precisa mostrar presença. E ela precisa também, a direita brasileira, a fazer marketing, que é o que a esquerda faz. A esquerda, ela toma uma narrativa que parte de uma mentira e transforma isso numa verdade. Nós precisamos, como somos conservadores de direita, olhar para a realidade e fazer marketing disso, fazer propaganda, utilizar todos os meios possíveis. Professores universitários, do ensino médio, do ensino fundamental, que são conservadores, precisam consolidar o seu conservadorismo em sala de aula. Precisamos criar vários canais no YouTube, ainda que sejam pequeninos e irrelevantes, como este que é o meu. Mas precisamos criar situações no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, no TikTok, seja onde for, criar uma grande avalanche de direita, do pensamento de direita. E aí sim, nós podemos pensar num projeto no curtíssimo prazo, que seria daqui 4 anos. Nós temos um Congresso que supostamente está dividido. Nós esperamos que muitos destes que foram eleitos, eles mantenham a sua palavra. É uma coisa muito complicada, muito complexa, e que nas últimas eleições tivemos grandes decepções. Mas nós esperamos que essas pessoas, elas de alguma maneira, minimamente, elas mantenham a sua palavra. E aí podemos sim, nesses 4 anos, construir uma direita consolidada. E aí daqui a 4 anos varrer democraticamente, dentro das 4 linhas da Constituição, de forma pacífica e sem prejudicar o direito de ir e vir de quem quer que seja, nós podemos varrer essa esquerda da política brasileira. E assim ter a chance de construirmos um Brasil melhor. Ora, volto a dizer que essa reentrada do PT,
ela é emblemática. Como eu disse, vai para o tudo ou nada, para o vale tudo. Porque o PT vai sim querer implantar nesses 4 anos o seu projeto final do Foro de São Paulo. Não é à toa que a grande maioria dos presidentes que vêm da América Latina são do Foro de São Paulo. Nicolás Maduro vai vir aí, depois de um tempo sendo proibido de entrar em território nacional. Mas isso é importante, por quê? Porque a direita, ela amadurece. O amadurecimento vem com as decepções, com o sofrimento, com as desilusões. É aí que nós amadurecemos. Ora, nós tivemos 4 anos de um governo conservador. Vimos o resultado disso no Brasil. Devemos aproveitar isto e, com relação à falência que certamente esse novo governo trará ao território nacional, conquistar pessoas que ainda se colocam como tradicionalistas ou até se colocam como centro, que não sabe exatamente se vai para a esquerda ou para a direita. Não percamos a esperança. Vamos continuar lutando. Devemos lutar e devemos amadurecer e nos unir. É claro que a direita, intracorpores, ou seja, intramuros, ela possui divergências, óbvio. Eu sou um cristão reformado, conservador. E existem outros conservadores de outros vieses que eu discordo. Então, entre nós podemos debater. Agora, quando se trata de um inimigo comum, devemos nos unir. Inclusive aos liberais. Devemos nos unir para que tenhamos um país mais decente. Unamo-nos nesta empreitada para daqui a 4 anos nós temos um governo conservador. E para encerrar, como hoje é o último programa do ano de 2022, eu gostaria de pedir licença e trazer aqui o que de fato está no meu coração. Qual é a minha esperança última diante de tudo que nós temos? Então, eu creio que a minha percepção, o meu coração e a minha mente estão refletidos no Salmo número 146. Permitam-me a leitura. Diz assim: aleluia, louva minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Essa é a minha esperança. É nisso que eu vou, de fato, confiar. Temos aí anos terríveis à frente? Sim, temos, sem dúvida nenhuma. Mas nós confiamos em Deus. Eu confio em Deus. Por isto, a direita brasileira ela não se resume ao presidente Bolsonaro, porque nós temos apreço e apoiamos. Mas a direita brasileira não pode se resumir num homem. Ele pode até se tornar um símbolo, sem dúvida nenhuma. Pode ser emblemático, isso é importante, né, em termos simbólicos. Mas ela, na realidade, não se resume a um homem, mas sim aos seus ideais. Sigamos em frente e que o Senhor Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de nós. Um bom 2023, não obstante o cenário que se monta, e que venhamos a confiar em Deus. Ele é o Senhor sobre todas as coisas, como disse o profeta Daniel na sua oração. Ele coloca os governadores, ele retira os governadores, ele reina para sempre. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui ao longo deste ano. Você que não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, dá uma checada, aperte o sininho, compartilhe, divulgue este vídeo. Vamos ver se em 2023 a gente dá uma crescidinha a mais nesse canal tão pequenino,
mas que ele possa ter certa relevância nesta campanha que certamente faremos em 2023 e até o ano que vem, se o Senhor Deus quiser.